Graça e paz, amadas e amados, estamos agora em Êxodo 28, parte 1. O que nós vamos ver aqui? Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes e o colete sacerdotal. Essas passagens de Êxodos é riquíssima em detalhes e esses detalhes mostram para nós o coração de Deus. Conforme nós vamos entendendo aos poucos esse detalhe, a Bíblia vai se revelando, vai se abrindo de forma diferente a nós. Porque aqui nós temos também várias expressões e nós vamos começar a entender depois melhor o Velho Testamento quanto a isso. E muito mais a revelação da nova aliança, que é o Novo Testamento. Porque tudo aqui são simbologias do que do Cristo é para nós hoje e Cristo hoje habita em nós pelo Espírito da verdade, pelo Espírito Santo. Então, quando nós começamos a ter uma clareza maior sobre tudo isso, a palavra ela vai tomando mais forma dentro de nós e nós vamos o quê? Nos formatando a palavra de Deus e tirando a forma que é desse mundo. Então vamos começar aqui. Êxodo 28, lembrando que Moisés está onde? Está no monte, recebendo todas essas orientações. Ele ficou ali 40 dias e 40 noites. E agora o Senhor vai estar falando para Moisés sobre as vestimentas sacerdotais. Então, no versículo 1, ele fala assim: Farás aproximarem-se de ti dentre os filhos de Israel Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, para que sejam sacerdotes Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que sirvam como sacerdotes. Então, lembrando, existem 12 tribos lá de Israel. Então, dentre os filhos de Israel, nesse momento, o Senhor está escolhendo Arão. Quem é Arão? Arão é irmão de Moisés. Arão tinha quê? 4 filhos. Então, o Senhor está escolhendo Arão e os seus 4 filhos para serem sacerdotes. Então, aqui, quem eram sacerdotes? Nesse momento, o Senhor está falando a respeito da consagração de Arão e seus 4 filhos. Mesmo aqui, nós depois, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que o Senhor escolhe a tribo de Levi, que vai ser o quê? A tribo dos sacerdotes, mas nós temos somente alguns sacerdotes que podem entrar no tabernáculo. E isso nós vamos ver mais para frente. Vamos ficar com essa informação agora. Então, e o que faziam os sacerdotes? Bom, os sacerdotes, eles cuidavam da vida espiritual do povo. Então, os sacerdotes, nós vimos que são homens escolhidos por Deus para cuidar do tabernáculo. O tabernáculo o que é? Era a presença de Deus no meio do povo. E o sumo sacerdote, que nós vamos ver que tem uma distinção entre sacerdote e sumo sacerdote, era o intermediário entre Deus e os homens. Então, a sua função, a função dos sacerdotes era oferecer o sacrifício, oferecer aquele culto, orientar o povo sobre a santidade e a lei e a vontade de Deus. E nós vamos ter os sacerdotes, que vão ser os filhos de Arão, e o sumo sacerdote, que vai ser Arão. E Arão, o que? Só ele podia entrar naquele local que se chamava Santo dos Santos, aonde tinha a arca. Então lembra, o tabernáculo, a parte coberta do tabernáculo tinha dois espaços. O primeiro espaço chamava Santo Lugar. Ali tanto os sacerdotes quanto o sumo sacerdote podia entrar. Depois havia um véu, uma cortina que separava dois ambientes. Então, esse primeiro ambiente, onde todos podiam entrar, o sacerdote e o sumo sacerdote, era o santo lugar. E no Santíssimo Lugar, ou Santos dos Santos, somente o sacerdote poderia entrar. Então, aqui nós estamos o Senhor escolhendo quem vão ser eles, né? Agora, vamos pensar nisso na nova aliança. O que é a nova aliança? É o Novo Testamento. Quem hoje no Novo Testamento é o sumo sacerdote? É Jesus. E o Senhor também fez toda a igreja
aqueles que aceitam Deus, aceitam Jesus como seu Salvador, o seu sacerdócio real. É interessante para a gente poder entender um pouquinho isso, dar uma olhadinha no Novo Testamento, em Hebreus 7, 26 e 27, diz assim: olha. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Pensa comigo, Arão, ele era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores? Não, ele era homem como nós. Então convinha que viesse um sumo sacerdote que fosse santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Quem foi esse? Foi Jesus, né? Então diz o versículo 27, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro para os seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, o sacerdote aqui no Antigo Testamento, ele não era santo, separado dos pecadores, sem máculas. Então, o que ele tinha que fazer todo dia? Ele tinha que oferecer sacrifício. O quê? Um sacrifício pelos próprios pecados dele. E para ele depois poder oferecer o sacrifício a Deus pelo povo. E Jesus se fez o verdadeiro sacrifício. Então hoje Jesus é o nosso quê? Verdadeiro sumo sacerdote. Jesus ele veio como homem, né, sem pecado e se ofereceu por nós como o Cordeiro de Deus. E hoje onde ele está? Ele está no céu intercedendo por nós e ele enviou o seu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que é ele mesmo para habitar no nosso espírito. Por quê? Hoje nós somos o tabernáculo ambulante de Deus nessa terra. Olha só, Jesus foi a oferta e também foi o ofertante. E ele se ofereceu por nós. E o que ele fez por nós é eficaz e é eterno. Lá o sumo sacerdote antigamente, ele tinha que fazer isso diariamente, oferecer sacrifícios diariamente para ele poder se apresentar a Deus. Para Deus não olhar para o pecado, para a impureza dele. E Jesus fez isso para nós uma vez por toda. E veja só, quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? O véu que separava esse primeiro ambiente, o santo lugar, do santo dos santos, sabe o que aconteceu com o véu? Ele foi rasgado, e ele foi rasgado não de baixo para cima, como se foi um homem, uma pessoa que rasgou. Ele foi rasgado de cima para baixo. E as escrituras dizem que esse véu que separava, ele tinha um palmo, mais ou menos, de largura, e que precisava de uma junta de boi puxar para poder romper ele no meio. Então você vê o próprio Deus que o que? Rasgou o véu. E hoje nós podemos nos apresentar nos Santos dos Santos, nos achegar a Deus por meio de Jesus. E é interessante eu falar novamente, já falei e reforçar agora, porque talvez agora fique mais claro. Em 1 Pedro 2,9 diz o quê? Que nós, porém, somos raça eleita, nós fomos eleitos por Deus para quê? Para ser sacerdócio real. Então, hoje, a função que o sacerdote tinha lá, nós temos aqueles que realmente aceitaram Cristo na sua vida. Porque diz aqui que hoje nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Por quê? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Ele nos chamou das trevas, do mundo comum, para viver na sua luz, para viver nele. Então, olha só, antigamente somente o sacerdote e o sumo sacerdote poderiam entrar lá. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus, mas houve um sacrifício para isso. E o sacrifício foi a morte do Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, quando nós vemos essa figura
do tabernáculo, do sacerdote, nós vemos o que Cristo fez por nós, nosso coração se enche de alegria e a gente começa a entender melhor o que foi o sacrifício de Cristo. Hoje nós vivemos numa época onde querem apagar o que Cristo fez. Muitas pessoas falam, eu creio em Deus, mas elas não creem no que Cristo fez porque elas não entendem o porquê. Elas não entendem que Cristo é o único intermediador. Elas não entendem a história e elas não abrem o coração delas estão vedados. Então, conforme a gente vai entendendo mais isso, o Senhor vai criando raízes da verdade e da fé em nosso interior, para que nada nos abale daquilo que é a verdade, né? Então, agora vamos ver a partir do versículo 2 até o versículo 5. O versículo 2, o Senhor está orientando Moisés: farás para Arão, teu irmão, vestimentas sagradas. Para que essas vestimentas sagradas? Para que exaltem a dignidade e a honra. Então, essas vestimentas que o Senhor está mandando fazer aqui para Arão é o que? Vestimenta sagrada para exaltar a dignidade e honra do nosso Deus. São roupas determinadas por Deus. Elas estavam carregadas de símbolos, de simbologias, tudo como também dentro do tabernáculo, tudo era carregado de uma mensagem. Eram roupas separadas a Deus para aquele trabalho. Essas roupas nos ensinam sobre Jesus e sobre a glória de Deus. Roupas que deixam bem claro o caráter divino que o Senhor quer que nós temos, principalmente quando servimos a Ele. Quer dizer, o cristão não tem como separar a sua vida e o serviço, é uma coisa só. Então, existe um caráter divino. E essas roupas apontam para esse caráter divino. Essas roupas apontam para a justiça de Deus, o caráter de Cristo aqui na terra. E indicava que os sacerdotes também com essas roupas, eles eram o que? Homens ativos, preparados para a obra de Deus. Então tem o símbolo da autoridade sacerdotal, porque nós não somos hoje o que? Um povo de propriedade eleita do Senhor, sacerdote real, e o sacerdote ele tem o que? Ele está numa obra, ele está em serviço, né? E a roupa, nós vamos ver aqui falando sobre as cores da roupa e as formas dos materiais, tudo isso, as cores, lembram a missão de Jesus, né? Infelizmente, hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas usam as roupas, as coisas, tudo como status, né? Para se diferenciar dos demais. O Senhor, sim, quer que nós usemos roupas, sim, que é para nos diferenciarmos dos costumes do mundo, para nos diferenciarmos de como nós somos e de como nós nos comportamos, né? Então, aqui no versículo 2, nós vimos por que as roupas eram sagradas para exaltar a dignidade e honra. E o Senhor está falando no versículo 3 que ele para escolher pessoas talentosas e hábeis. E ele, o que ele vai fazer com essas pessoas? Ele vai abençoar com sabedoria e com capacidade. E essas pessoas vão ter essa capacidade de confeccionar para Arão essas vestimentas. Imagine nessa época que nós vamos detalhar as vestimentas, como seria no deserto ainda confeccionar todas essas vestimentas. Então, o Senhor escolheu pessoas hábeis, capacitadas e ainda lhes deu sabedoria. E depois nós vamos ver aqui no versículo 4, ele vai falar sobre quais são as vestimentas. Então, nós vamos ver que aqui tem 6 peças. Então, pensa naquela primeira peça que está no corpo, grudadinha no corpo, seria uma túnica branca. Depois, em cima da túnica branca, vinha que era até os pés essa túnica. Depois vinha o que? Um manto, uma sobrepeliz que vinha mais ou menos abaixo do joelho. Depois vinha o que? Um colete, uma estola sacerdotal. Em algumas Bíblias, vocês podem ver até escrito como éfode, tá?
mas era um colete. Esse colete, ele ficava um pouquinho já acima do joelho, ele era tipo um avental. E depois nós tínhamos nesse colete um peitoral, aonde tinha uma placa nesse peitoral. Era uma placa mais ou menos de um palmo, 23 centímetros, e tinha 12 pedras, que nós vamos ver em detalhes depois. Nesse, nesse colete, nessa parte superior, nesse avental, tinha o que? Ele era amarrado com um cinto. E na cabeça havia a mitra, a parte assim do chapéu, né? Que hoje nós chamaríamos chapéu, a mitra. E o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar dessa primeira peça superior, que era a peça do que ficava em cima, que lembrava um avental, que é o colete ou estola sacerdotal. Ou como a gente acabou de falar, pode ser que em algumas Bíblias pode estar escrito também como éfode, tá? Então, quem usava essa roupa? Somente o sumo sacerdote. Então, aqui o Senhor, a partir do versículo 6, nós vamos até o versículo 12, 12, isso, vai estar sendo falado sobre essa roupa. Então, como que era essa roupa? Ela era tipo, como eu já falei, ela vinha por cima de todas as roupas. Ela era feita de linho fino, retorcido, então ela era bem forte. E ela era entrelaçada com fios de ouro. E ela era de 4 cores: azul, celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Então, o que que nós temos aqui? Eram as mesmas coisas que eram construídas que no tabernáculo. Lembra? As tábuas eram todas revestidas de ouro, os utensílios e o que? Tanto a parte da coberta que cobria o tabernáculo, onde o sacerdote ele olhava para cima e via, e também a cortina que separava o santo lugar do santo do santo dos santos, era tudo desse mesmo material, dessa mesma cor. Então veja só, o sacerdote ele se confundia muitas vezes até com o próprio tabernáculo, as cores que ele usava, tá? E essa peça era vestida sobre esse manto, né? E ela pensa assim, num avental, e ela era constituída de 2 peças. E aonde essas 2 peças eram costuradas? No ombro. Então tinha a parte da frente e a parte das costas, e ela era costurada no ombro. E no ombro, aonde era costurada, tinha 2 pedras de ônix, uma de cada lado. Então havia ali naquela costura 2 pedras de ônix. E ali naquelas pedras estava escrito o nome das tribos de Israel. Então, de um lado era o nome de 12 tribos e do outro lado 12 tribos. O que que o ombro representa, né? O ombro representa responsabilidade. Então, era a responsabilidade que o sumo sacerdote tinha de apresentar o povo a Deus, de levar o povo a Deus. E que Deus possa nos dar discernimento, que venha a ser responsabilidade hoje nossa, de levar o povo na presença de Deus, de levar as pessoas à presença de Deus. Porque muitas vezes nós acreditamos, pelo nosso lado bom da alma, que responsabilidade é tomar algumas condutas conforme nós pensamos. E muitas vezes nós limitamos até que a pessoa cresça na presença de Deus. Porque muitas vezes nós ficamos, vou falar uma palavra mais comum, passando a mão na cabeça e não levamos a pessoa a Deus. Então, primeira coisa, essa pedra de ônix aqui simbolizando a responsabilidade, é levar as pessoas em oração na presença de Deus, orar pelas pessoas e levar Cristo para elas, né? E o que isso, essa pedra de ônix, a gente pensando no Novo Testamento, pensando em Jesus, fala ao nosso coração. Jesus é o bom pastor. E sabe que Jesus conhece cada ovelha. E quando uma ovelha se perde, sabe que o Senhor Jesus faz? Ele vai atrás daquela ovelha e ele coloca a ovelha onde? Nos ombros. Então Jesus é o bom pastor que vai em busca da ovelha perdida e quando a acha, coloca no ombro. Então muitas vezes nós temos que carregar os irmãos no ombro
para eles o que? Serem curados, irem à presença de Deus. Então, que nós possamos ser fiéis nesse comissionamento com a sabedoria de Deus. Isso do Senhor ser o bom pastor, a gente vê lá em João 14, 14, do Senhor Jesus e buscar a ovelha perdida, a gente vê em Lucas 15, 4, né? Então, olha só, quando Arão conduzia os nomes na pedra de ônix na presença de Deus, Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote, perfeito e único. E quem nos conduz hoje na presença do Pai? Cristo. Nós temos lá em Hebreus 7, 25, que diz que por isso também pode salvar totalmente o que ele se. Desculpa. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre, olha só, o Senhor Jesus, vivendo sempre para interceder por nós. Então, hoje o Senhor carrega nós na presença de Deus. E o que nós vemos também aqui nessa estola sacerdotal? No meio da estola tinha o quê? Tinha um cinto, um cinturão, tipo uma faixa. Hoje a gente não tem muito costume disso, mas nos tempos bíblicos o cinto era muito importante, ele tinha muitas utilidades. E esse cinto era uma faixa feita de linhos trançados, de fios de ouros, de tecido celeste, púrpura, escarlate, carmesim, então era da mesma constituição ali do tabernáculo. O mesmo também que a estola, né? Então, o cinto, ele ajuda o quê? Somente nos templos bíblicos, como eu falei, ele tinha muita utilidade. Ele ajudava a ajustar a roupa no lugar, para a roupa não ficar balançando, e isso facilitava o serviço, servir. E destaca, assim, a servir a Deus, ser um administrador no reino de Deus. E eu quero, assim, falar alguma coisa do cinto para vocês. É muito interessante. Vocês sabiam que na Bíblia tem mais ou menos 39 registros da palavra sobre o cinto? E aqui, o que nós vemos? Que o cinto, como eu já falei, o cinto deixa as peças da roupa no lugar, em torno do corpo. Ela alinha a roupa para que a pessoa possa se movimentar, trabalhar e servir, né? E o cinto também era conveniente o quê? Para segurar as coisas. Um exemplo, lá em 2 Samuel 28 diz que o cinto é para segurar a espada. E também tem outras passagens que fala. E lá no Novo Testamento, em Efésios 6,4, vai nos falar sobre o quê? Sobre a armadura de Deus. E para que deve se usar a armadura de Deus? Para a gente quê? Ficar atentos contra as ciladas do inimigo. E no versículo em Efésios 6,14 diz assim: olha, estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura, é o cinto, trazendo em volta da cintura a verdade. Então, o cinto, ele tem a representatividade da verdade, a palavra de Deus. E eu não acabei de falar aqui que o cinto é o lugar conveniente para segurar a espada, como diz lá no Velho Testamento, e aqui no Novo Testamento fala trazendo em volta da cintura a verdade. E qual é a verdade? A verdade é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que está logo lá em Efésios 6,17. Então, a verdade é a palavra de Deus que está ali nos cintos. E para trabalhar bem e viver bem, temos que estar cingidos o quê? Com a verdade, mas não com a nossa verdade, né? Porque a nossa verdade é limitada, é conforme a nossa experiência. A nossa verdade é o óculos que a gente enxerga o mundo. Mas a verdade de Deus é o óculos de Deus. E o óculos de Deus se revela na sua palavra por meio de Jesus Cristo. Essa verdade que vem por meio de Jesus, o que ela nos dá? Ela nos dá segurança, nos dá estabilidade, nos dá liberdade em nossa vida cristã. Essa verdade, ela nos dá autenticidade, ela não se baseia na mentira. A verdade que é Jesus, os seus ensinos, os ensinos de Cristo, o que ele faz?
ele dá estabilidade ao nosso caráter, ele traz segurança às nossas decisões, que precisamos tomar no dia a dia, né? E a verdade nos protege, sabe do quê? Nos protege das armadilhas, das ciladas de Satanás, nos dá liberdade em Cristo Jesus. Em João 8,32 diz assim: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a Bíblia também deixa claro que o pai da mentira é o diabo. Então, o contrário de verdade é o quê? Mentira. E quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo. Olha, e mais um detalhe antes de terminar essa parte. Em 1 Pedro 1,13 nos diz assim: olha que interessante. Nosso entendimento precisa estar com o cinto da verdade. Quer dizer, a nossa mente, o que eu penso, tem que estar com o cinto da verdade. Então, nós temos que estar cingidos o nosso entendimento com a verdade. E 1 Pedro, só declarando mais o versículo aqui, diz assim: olha, cingindo o vosso entendimento, quer dizer, cingir o vosso entendimento com a verdade, né? Sede sóbrios, isso vai nos dar sobriedade. E esperar inteiramente na graça, isso vai nos dar capacidade de esperar em Cristo, vai nos dar capacidade de esperar em Cristo, que é a graça, que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, o que seria colocar o cinto do entendimento aqui nos tempos bíblicos? Veja só, a justiça, a verdade, o cinto ele estava na cintura, né? E antigamente eles criam que os rins eram o contexto que aonde era a verdade. Desculpa, eles criam que os pensamentos se originavam nos rins. Assim como ele também se cria que as emoções seriam no coração. Então, antigamente pensava que os pensamentos originavam-se nos rins. E olha que interessante, quem filtra o nosso sangue e elimina todas as toxinas do nosso sangue é o que? O nosso rim, que depois nós eliminamos a urina, né? Então, o rim serve para filtrar. Assim também devemos filtrar nossos pensamentos antes de abrir nossa boca e falar a verdade que é a palavra de Deus. Então, olha como a palavra do Senhor, ela toda se encaixa, né? Então, cingir na cintura, quer dizer, o cinto da verdade, porque eles acreditavam que os pensamentos se originavam nos rins. Então, vocês percebem que em tudo no tabernáculo, na vestimenta do sacerdote, do sumo sacerdote, tem aqui que o Senhor quer falar ao nosso coração, quer nos transformar pela palavra, nos renovar pela palavra e trazer Cristo a nós. Isso não é maravilhoso? Então hoje nós vamos ficar com essa primeira parte, depois nós vamos ver a segunda parte. Jesus Cristo é o nosso Senhor.